Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é dia 23 de outubro de 2013 e eu estou aqui porque eu gostaria de trazer uma reflexão muito importante da Palavra de Deus para todos nós, sobre um assunto que é muito falado hoje em dia. Muita gente tem trazido uma mensagem distorcida da Palavra de Deus. Muitos falsos profetas têm se levantado para ensinar as pessoas de que aquele que busca a Deus vai ter muitas riquezas neste mundo, vai ser próspero financeiramente, vai comer o melhor desta terra, que Deus vai nos fazer ricos, vai nos dar do bom e do melhor, nós vamos ter muitas casas, carros, bens, e usam a palavra de Deus para isso, para afirmar estas coisas, usam a palavra de Deus de maneira errada. E muita gente tem sido estimulada a ser ganancioso, ambicioso, a amar o dinheiro, a buscar o dinheiro, colocar o dinheiro como seu Deus e achando que estão buscando a Deus. Na verdade, Satanás é que tem usado muita gente para pregar esse tipo de mensagem, fazendo a mesma oferta que fez a Jesus no dia da tentação do deserto, oferecendo os bens deste mundo. E as pessoas têm oferecido isso em nome de Jesus, dizendo que estão pregando a parte de Deus. E muita gente tem caído nesse engano. Então eu queria ler para você a verdade da palavra de Deus. Eu queria mostrar aqui na Bíblia qual é a revelação de Deus para nós e o que é que Jesus nos ensinou e os apóstolos também. Acompanhe comigo esse texto de Lucas capítulo 12, versículo de número 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então veja o que esse texto ensina. Aqui é Jesus falando, irmãos. Jesus que está falando diretamente para nós, e ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola. Ora, o que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que nós, quando decidimos segui-lo, devemos vender tudo o que temos, como os franciscanos, e nos tornar pobres, miseráveis, sem mais nada? Não, não foi isso que ele quis dizer exatamente. Esse texto, quando a gente lê junto com o texto de Mateus, que Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas tesouros no céu. Na verdade, essa mensagem, ela é a mesma mensagem, só que dita de maneira diferente. O que Jesus está ensinando aqui é sobre o acúmulo de bens, sobre você querer ter muitas coisas, sobre você querer ter mais do que você precisa. Jesus está ensinando: não acumulem para vocês tesouros sobre esta terra. Em outras palavras, vendam os vossos bens e dai esmola, como ele disse aqui. Ou seja, a vontade de Jesus é que a gente tenha simplesmente o necessário para viver uma vida tranquila. Ele deseja simplesmente suprir as nossas necessidades. Ele não deseja que a gente viva ostentando riquezas e luxo nesse mundo e buscando estas coisas. Ele não deseja isso. Ele disse claramente aqui: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele diz: fazei para vós outros bolsas que não desgastem, ou seja, não acumulem coisas neste mundo, bolsas aqui no sentido de poupança, de acúmulo. E quais são as bolsas que não se desgastam? É você ajuntar tesouros no céu. Como ele diz, tesouro inextinguível nos céus. Essa é a vontade de Deus, que a gente busque as coisas espirituais, os tesouros celestiais e espirituais, e não os tesouros deste mundo. Veja também uma coisa interessante aqui. Hoje em dia, as pessoas usam os textos do Antigo Testamento para querer dizer que a gente deve ser rico e ter do melhor dessa terra. E confundem a cabeça das pessoas porque são textos que estão na Bíblia. Estão na Bíblia. Mas, aí você pode estar se perguntando: Jó não era rico, Abraão não era rico, Davi, Salomão, Deus deu muitas riquezas a Salomão. A gente vê lá em Deuteronômio que a terra produzir fartamente e encher os celeiros era um sinal de bênção de Deus. Então por que é errado buscar riquezas? Querer ser rico? Irmãos, a gente tem que entender que nós não vivemos na velha aliança, nós vivemos na nova aliança.
as coisas da lei eram sombras das coisas futuras. Deixa eu ler para você aqui esse texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, tem sombra dos bens vindouros, a lei, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Também é dito lá em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que estão escritas são para o nosso exemplo. Então, essas coisas do passado do Antigo Testamento são figuras das coisas da Nova Aliança. Muitas coisas que estão ali são simplesmente sombras de uma realidade que haveria de se manifestar depois e que se manifestou agora em Cristo, quando Ele veio, e nós vivemos nessa época em que se manifestou a realidade das coisas, que é a realidade espiritual, e nós não devemos viver mais de acordo com a realidade das sombras. Então, quais eram as sombras com relação às riquezas no Antigo Testamento? Toda essa questão de que as riquezas, os bens materiais eram sinais da bênção de Deus, isso era a sombra da realidade que nós vivemos hoje, de que as verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais, as riquezas do reino de Deus. Você viver com Cristo, você andar com Deus, perdoado, tendo comunhão com Deus, tendo vida eterna, usufruindo de amizade com Deus, servindo ao Senhor, amando a Ele, vivendo em bondade, generosidade, compaixão, domínio próprio, amando as pessoas, pregando o Evangelho, vivendo em estreita comunhão com Deus, tendo acesso ao trono da graça para contemplar a face de Deus e adorá-lo, tendo a promessa de vida eterna nos céus. Essas são as riquezas espirituais em Cristo, das quais as riquezas materiais eram sombras no Antigo Testamento. É por isso que agora na Nova Aliança nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que nós necessitamos, material, será nos acrescentado, é o que Jesus prometeu. Então nós não devemos buscar essas coisas, nós devemos buscar o reino de Deus, não as coisas materiais. Eu vou ler mais um texto para você que está de acordo com o que Jesus falou e prova que isso é verdade. Veja aqui também comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha que interessante. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos pecaminosos, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, meus queridos, olha o que Paulo diz também aqui, concordando com o que Jesus falou. Nós devemos estar contentes se tivermos o que nos vestir e comer. Porque essa é a vontade de Deus, é como diz lá em Filipenses: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Necessidades, aquilo que nós precisamos para viver uma vida digna, em glória, em Cristo Jesus. Então Deus prometeu que suprirá as nossas necessidades, que nós devemos estar contentes em termos simplesmente aquilo que é básico para se viver, comer, vestir, dar uma vida digna para a nossa família, para os nossos filhos. Mais do que isso, é ostentação, é luxo, desnecessário. No mundo onde nós vivemos com tantos pobres e miseráveis, não é admissível que um discípulo de Cristo queira ostentar um monte de riquezas e luxo, acumular muitas coisas, enquanto as pessoas do nosso lado estão vivendo na miséria. Essa simplesmente não é a vontade de Deus. Eu não posso querer ter mais do que eu preciso, ter vários carros, ou um carro muito caro, ou muitas casas, roupas de grife, muitos sapatos. Para que tudo isso? Para ostentar? Para luxar? Isso simplesmente não está de acordo com a vontade de Cristo. Que a vontade dele é que a gente ande em simplicidade de vida, não busque acumular tesouros nesta terra. E ele diz claramente também que um rico, que assim como um camelo não passa por um buraco de uma agulha, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, pelo fato das riquezas dominarem as pessoas, escravizarem elas. Por que eu vou buscar as riquezas? Jesus disse: eu não posso servir a Deus e às riquezas.
ou eu vou servir a um ou ao outro. Então as riquezas elas nos dominam como um Deus. Mas as pessoas têm sido estimuladas hoje nas igrejas a buscar as riquezas, a buscar os bens. A gente vê os testemunhos nas igrejas hoje muitas vezes falando só de bens materiais. E as pessoas acham que essa é a vontade de Deus, que a gente prospere e seja rico. E essa não é, meus queridos, não é. Jesus falou claramente: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, vendei os vossos bens e dai esmola. Ora, isso é claro como água. Ele está querendo dizer: viva com o que é necessário, não com o que é supérfluo. Se desfaça de qualquer coisa supérflua. Ajude aqueles que precisam, dá esmolas. E vivam simplesmente com o necessário. Não acumulem bens neste mundo. Essa não é a minha vontade, era isso que Jesus estava falando. A vontade dele é que a gente busque o reino de Deus, busque as coisas de Deus, busque ser um discípulo verdadeiro, ande com Deus, ande no Espírito. Viva para glorificar o Senhor neste mundo. Coloque o nosso foco nas coisas espirituais. Essa é a vontade de Deus. Isso não significa que você vai deixar de trabalhar e sustentar a sua família, não. Mas Deus ele quer que você faça apenas o básico para que você viva uma vida simples e digna. Não precisa você estar querendo ser rico, ser muito próspero, ter muitas coisas. Isso é vaidade, isso é maligno, isso é cilada do diabo, como disse lá Paulo. Isso é concupiscência, desejo pecaminoso, que não nos leva a nada, só nos leva à perdição. Então, vamos, queridos, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos buscar ter tesouros no céu. Não vamos cair nessa mensagem maligna dos pregadores da falsa teologia da prosperidade, de que nós vamos ser ricos, de que Deus nos prometeu riquezas, que a gente tem que ter o melhor dessa terra. Isso tudo é mentira, é engano, para querer levar as pessoas a servir ao diabo, a servir às riquezas e não a Deus. Então que Deus nos abençoe, nos dê entendimento e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.